Exatamente às 02h14 da madrugada de 30 de novembro de 2025, no setor ocidental do Mar Negro, diante da costa turca e a mais de 12 milhas da linha base, uma silhueta baixa rompeu a calma industrial da noite. O que se seguiu foi uma operação contra a Shadow Fleet, que Moscou usa para driblar sanções. Isso não é um conto de fadas, é um relatório de guerra narrado com precisão: hora, lugar, material usado, efeitos e consequências. A superfície parecia um espelho negro estendido até o horizonte. Boias com luz intermitente marcavam o limite dos corredores marítimos e, ao longe, as sombras volumosas de 2 petroleiros recortavam-se como montanhas móveis. Eram o Kairos e o Virat. Cascos pintados em tons escuros, registro flexível, rotas discretas, transponders com comportamento anômalo, 2 peças da chamada frota nas sombras. Segundo a inteligência ucraniana, cada um transportava carga suficiente para sustentar vários dias de exportações. Somados, era um pulso de petróleo que alimenta contratos, divisas e uma máquina de guerra que não dorme. Rente à água, quase colados à pele do mar, avançavam os Sea Baby, drones navais de casco baixo, motor elétrico encapsulado, baterias de alta densidade, antenas discretas e uma cabeça explosiva montada na proa. Eles não buscavam espetáculo. Buscavam a junta, a costura, o ponto de maior fragilidade do alvo. Navegação inercial, correção via satélite em intervalos e, no trecho final, visão térmica para distinguir silhuetas e a orientação das ondas. A assinatura acústica ficava abafada pelo ruído de fundo do Mar Negro. O comando ucraniano escolheu uma janela simples e devastadora. Lua mínima, visibilidade aceitável, pouco tráfego. A frota civil mantinha velocidade de cruzeiro longe da costa. Os guardas costeiros turcos patrulhavam seus setores em rotas previsíveis. Os petroleiros, com tanques estabilizados, avançavam paralelos à isóbata de 100 metros. O plano não foi escrito para gerar manchete, foi escrito para degradar uma cadeia financeira que depende da continuidade. A aproximação final foi uma cirurgia. Os Sea Baby dividiram funções: 2 de fixação, 2 de corte, 1 de quebra estrutural. O cálculo da massa total de explosivos, com cargas termobáricas e ocos, chegava ao equivalente de quase 2.000 quilos combinados. A ideia era simples: forçar perda de propulsão, abrir o costado abaixo da linha de flutuação e provocar um incêndio que se autoalimentasse por horas sem intervenção externa. Do outro lado do rádio, operadores com visão em primeira pessoa respiravam em intervalos curtos, anunciando distância, rumo e deriva. Na ponte do Kairos, os instrumentos marcavam um rumo constante para nordeste, mar liso ao fundo, velocidade taticamente conservadora. Ninguém esperava que a ameaça viesse de um horizonte tão próximo. Radares comerciais perdem um alvo que navega muito baixo, sem superestrutura, com geometria irregular. Quando o primeiro Sea Baby se elevou apenas o necessário para superar uma onda longa, o sistema de alarme do petroleiro não interpretou navio, interpretou ruído. Foi o instante suficiente para que a proa do drone tocasse o aço. O impacto atingiu o costado na altura do espaço entre anteparas, alguns metros abaixo da linha de flutuação. A explosão dirigida abriu um corte horizontal que parecia traçar com régua a pele do casco. A água entrou com violência e, com ela, uma nuvem quente elevou vapores para o convés inferior. O capitão ordenou fechar compartimentos, inverter a bomba de esgoto, reduzir a máquina. O Kairos perdeu inércia. Uma vibração grave percorreu toda a estrutura, como um gemido mecânico. O Virat, a poucos cabos pela alheta de bombordo do Kairos, recebeu a segunda investida. Não foi uma única mordida, foram 2 em sequência. Fixação na área das válvulas de transferência e corte sobre uma linha secundária. O resultado foi um leque de combustível sob pressão que, atomizado pelo ar, encontrou faísca num golpe metálico. A labareda ergueu-se como um tronco laranja e desenhou um cone de luz sobre as ondas. A tripulação acionou espuma, estendeu mangueiras e fechou o que pôde. O fogo não cresceu na vertical. Correu pelas tubulações, buscou recantos, lambeu tintas, marcou um mapa de temperatura no casco. Àquelas horas da madrugada, o vento do norte empurrava a fumaça para mar aberto. Da costa turca, pescadores viram uma luz que não era de farol nem de cargueiro. Em redes locais começaram a circular mensagens curtas: fogo a leste, cheiro forte de combustível, patrulheiras indo para um eco térmico. A guarda costeira ajustou o curso. Sua missão: proteger a vida humana no mar. Os Sea Baby já tinham cumprido sua parte e se dissolveram na mesma escuridão plana por onde chegaram.
Não é um conto de fadas. A frase vale ser repetida aqui quando mapas térmicos viram planos e a fumaça vira dado. Isto é um relatório de danos em tempo real. 2 cascos atingidos, carga comprometida, rota alterada, seguro marítimo em alerta e uma cadeia de contratos que, de repente, já não tem navio para ser honrada no prazo. No caos calmo que segue qualquer impacto, mede-se de outra maneira. Fluxo de entrada nos compartimentos, tempo de resposta das bombas, taxa de propagação do fogo nas conduções, pressão nos coletores, temperatura nas câmaras. O Kairos respondeu melhor. Seu sistema de compartimentação resistiu ao golpe. As anteparas fizeram o que foram projetadas para fazer e o navio manteve potência disponível, embora reduzida. O Virat, por outro lado, sofreu o tipo de ferida que caminha. O problema não foi o buraco, mas a rota térmica que calcina o funcionamento das válvulas. A Ucrânia não quis afundar por afundar. Quis aumentar o custo marginal da sombra. Cada Sea Baby vale menos que a apólice de um único dia de um petroleiro. Cada golpe força inspeções, relatórios, desvios, portos que recusam entrada, rebocadores que precisam escoltar, seguradoras que reescrevem cláusulas. O efeito dominante não está na foto do fogo, mas na contabilidade. Dias perdidos, rotas mais longas, barris que não são carregados, dólares que não entram. A pressão das sanções deixa de ser apenas uma assinatura no papel quando o mar se torna um tabuleiro finito. Tecnicamente, o uso de Sea Baby em pequeno enxame resolve várias equações ao mesmo tempo. A primeira, a detecção. Sua seção de radar é menor que a de uma embarcação auxiliar. Sua assinatura térmica se confunde com o mar frio, seu ruído com o ruído de fundo. A segunda, a penetração. Eles vêm por baixo, longe da reflexão típica de um casco alto. Manobram em zigue-zague no último trecho, forçando os sistemas ópticos a perder o foco. A terceira, o efeito. Um golpe dirigido sobre um ponto crítico na rede de tubulações equivale a multiplicar os minutos de perda para cada válvula que precisa ser fechada em cascata. Na ponte do Virat, entre alarmes estridentes e ordens secas, os marinheiros tentaram ganhar segundos de controle. Uma equipe desceu à área dos coletores com lanternas. A fumaça era tão densa que o cone de luz parecia cortado ao meio. Quando conseguiram abrir a porta, o calor os empurrou para trás como uma parede dobrável. Do convés, 2 jatos de espuma criaram gargantas brancas que escorriam pela borda. A temperatura baixou o suficiente para entrar e girar uma válvula. Não bastou. O incêndio havia encontrado outra rota por um piso técnico falso. O Kairos enviou um Mayday Relay para alertar perigo à navegação por presença de fogo e possível vazamento. O mapa eletrônico da área se encheu de ícones que se aproximavam, rebocadores vindos do oeste, uma patrulheira turca em corte diagonal, um navio civil mudando o rumo para não cruzar a esteira. Nenhum desses movimentos corrigia o fato inicial. Em menos de 5 minutos, 2 navios que à noite eram negócios tornaram-se pela madrugada responsabilidades flutuantes. Em um centro de operações a centenas de quilômetros, vozes firmes fizeram o balanço final. 2 alvos danificados, um corredor de exportação desacelerado, uma mensagem operacional clara. Não houve euforia. Houve método. Fecha a janela, arquiva padrão, abre outra linha, disse um oficial com um lápis apoiado no mapa. No registro ficaram velocidades de corrente, reação das tripulações, resistência dos materiais. A guerra também é uma soma de respostas de engenharia. Em paralelo, os canais próximos ao setor falaram de um fenômeno que se repete sempre que um casco carregado de petróleo entra em chamas, rios de fogo sobre a água. Não são rios, são línguas que procuram seu próprio limite, se quebram onde o vento muda, se alimentam quando o hidrocarboneto encontra um obstáculo. Esse desenho hipnótico faz esquecer que, por baixo, há aço sofrendo num ritmo invisível. Por dentro, parafusos, isolamentos e tintas trabalham contra o relógio. O efeito político veio antes do técnico. Relatórios da madrugada percorreram a cadeia de comando em Moscou. 2 navios em apuros, bandeira indireta, contratos suspensos, calendário comercial desajustado. A resposta de sempre: falar em sabotagem, ato terrorista, interferência externa. Mas as apólices e os corredores marítimos não tomam partido, ajustam preço, e preço é uma linguagem que qualquer um entende. À meia-noite, quando o clarão ainda era visível ao longe, o tráfego marítimo começou a abrir abanicos ao redor do setor. Zonas temporárias de precaução foram ativadas e novas rotas marcadas. Se o mar é um tabuleiro, cada desvio é uma casa consumida. Não existe infinito na logística. Há raio, há dias de navegação, há janelas de bom tempo. O que se perde aqui se paga adiante. No 10º bloco desta crônica, vale repetir nossa linha editorial. Isto não é um conto de fadas.
Não há milagres nem coincidências perfeitas. A observação, escolha do minuto, geometria de aproximação, controle de danos. E há uma tese que se confirma. A frota sombra não é intocável se você a acerta onde mais dói, quando está mais carregada. Com o amanhecer insinuando-se pelo leste, os rebocadores fizeram o necessário: aproximar-se por sotavento, lançar o cabo, buscar controle com força mínima. A guarda costeira emitiu avisos a navegantes com coordenadas de risco. Equipes de combate a incêndio no mar ajustaram a mistura de espuma e água para ampliar cobertura. O Kairos estabilizou sua popa. O Virat balançou com golpes feios, mas permaneceu flutuando. O mais caro já estava consumado, o tempo. Sentiu-se. Quando os relatórios da manhã circularam nas praças financeiras, o efeito foi discreto, porém direto. Aumento do risco para rotas no Mar Negro, discussões sobre disponibilidade de rebocadores, reservas de docas próximas, consultas sobre vagas em estaleiros. Um ataque que dura minutos se traduz em semanas de logística. Um drone de casco baixo pode provocar o que antes exigia uma flotilha inteira. Do lado ucraniano, o resumo foi sóbrio. Plataforma de superfície não tripulada, cargas combinadas, aproximação multivias, retirada silenciosa. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto dia a dia com as últimas notícias.